Olá, nossa planta é o alho. Aqui na nossa região muito cultivada, cujo nome científico é Allium sativum. Essa planta ela é nativa da região asiática, foi muito utilizada no Egito pelos egípcios na construção das pirâmides. Os escravos as utilizavam para poder aumentar a sua imunidade, aumentar a sua força física, acreditava-se nisso. E, consequentemente, ajudou na construção das belezas do mundo também. Na Idade Média, essa planta foi utilizada para ajudar no combate da peste bubônica, que é uma infecção bacteriana, com uma atividade aí voltada às bactérias, para eliminá-las, extingui-las. O imperador Nero, romano, utilizava essa planta para melhorar sua saúde, sua vitalidade como um todo. E também os ingleses, na Primeira Guerra Mundial, utilizou o alho como para ser utilizado em seus soldados em questões relacionadas a infecções respiratórias, quem tinha asma, quem tinha bronquite e também infecções. Essa é uma planta, então, muito conhecida por nós, veio da região asiática e, consequentemente, se espalhou pelo mundo inteiro, hoje cultivada em várias regiões do mundo. No Brasil, nós temos bastante cultivo dessa planta, especialmente aqui na nossa região, como eu disse, e é uma planta que tem um cheiro e um gosto bem característico. No entanto, essa planta, por ser muito utilizada, desde o Egito, há 4.500 anos atrás, na Idade Média, século XV, do século V até o século XV, foi utilizada bastante, e hoje em dia nós utilizamos ela muito na forma de culinária. Aí para temperar alguns tipos de prato, e até mesmo dar o seu toque especial. Na verdade, essa é uma planta que, além de ter muitas propriedades relacionadas à culinária, nós temos propriedades também medicinais bastante positivas, com muitos artigos científicos. Do modo tradicional, essa planta foi utilizada especialmente para tratar problemas relacionados a infecções virais, problemas respiratórios, contra gripe principalmente, problemas intestinais, parasitoses. E hoje sabe-se que essa é uma das melhores plantas para hipertensão arterial, a pressão alta. Além de pressão alta, essa planta tem atividade farmacológica voltada para baixar a glicose, abaixar o colesterol. Então, aquelas pessoas que têm as doenças de colesterol elevado, glicemia elevada, ou já tem uma diabetes e também tem pressão elevada, essa é uma planta muito indicada na forma que nós vamos falar aqui hoje, não na forma comumente preparada fritando ela, mas sim uma outra forma de preparo. Além disso, ela ajuda a baixar o ácido úrico, então quem tem gota, isso contribui bastante também. Ela é um anticoagulante natural, então quem toma alguns anticoagulantes tem que tomar cuidado, como a essa infantil, algum outro que pode estar utilizando. E essa é uma planta, então, que tem muitas propriedades, especialmente também no trato respiratório, inclusive sendo utilizada como bronquodilatadora. O paciente que tem asma, bronquite pode ser utilizado. Essa é uma planta a qual nós temos aqui, ela é uma planta cultivada, ela demanda uma certa altitude, de 800 a 1.500 metros de altura. Nós utilizamos a parte que é o bulbo, que está subterrâneo. Muita gente acredita que são as sementes, a parte ou a raiz que é utilizado, mas não. Essa parte aqui que é o bulbo subterrâneo, é um caule, na verdade, reserva da planta, e é o que nós devemos utilizar dela. Então eu trouxe aqui uma parte do alho já limpa, que nós conhecemos, nós compramos a cabeça, popularmente falando, do alho, e aí nós podemos utilizar um dente de alho, um bulbo de alho, em um copo americano com 150 ml de água aproximadamente, entre 150 e 200 ml de água. Então é uma quantidade de apenas um bulbo, uma cabeça, de um dente da cabeça de alho, melhor dizendo, em 150 ml. O que nós devemos fazer? Nós devemos primeiramente descascar esse alho aqui, descascando ele. Sabe-se que pode deixar na água para melhorar o descasco dele aqui, tirar essa pele que ele tem aqui para poder fazer o nosso preparado, mas também dá para fazer sem colocar na água, dessa forma aqui que eu estou fazendo, retirando a parte da casca do nosso dente. E aí você já pode utilizar uma água, essa água não tem que ferver. O alho, ele é uma planta que, se nós pegarmos e fizermos uma utilização dele em meio que está quente, ou seja, fritar ele como nós fazemos
no nosso dia a dia para fazer um arroz, por exemplo, ele perde suas propriedades. Aquele cheiro que nós temos de alho, a gente correlaciona com a comida, aquela propriedade medicinal que está sendo exalada naquele momento, quando a gente frita o alho, são as propriedades medicinais que estão indo embora. Então fica muito mais no aroma do que no conteúdo, na planta e até mesmo no alimento em si. Então a gente deve pegar um amassador de alho, né? Pode ser de cobre, pode ser de alumínio, pode ser, né, qualquer tipo, que na verdade é só um procedimento intermediário. Aqui eu descasquei o alho, né, retirar alguma parte que a gente não deseja, que está ruim. E o que é importante? Cortar em rodelas. Cortando em rodelas, adiciono esse nosso alho aqui rodelado, né, dentro aqui desse nosso recipiente de amassar, porque o que nós precisamos fazer é amassar. Se eu pegar o alho dessa forma aqui e fritar ele, ou se eu comer ele, né, simplesmente dessa forma, vai ter efeito medicamentoso? Não, não vai ter. O passo fundamental do alho é poder fazer esse processo aqui, que é macerar ele. Nós precisamos então macerar o alho para ativar uma enzima chamada alinase. Essa enzima alinase, ela vai converter duas substâncias químicas, né, uma em outra, que é a aliina em alicina. E a alicina é que vai fazer as ações terapêuticas, o que nós queremos no nosso organismo, né, ser uma ação antiviral. Ela aumenta, né, o sistema imunológico, isso é bastante importante para aquelas pessoas que têm um sistema imunológico mais baixo, né? Então o alho é uma planta excelente para isso. Então, para aumentar o sistema imunológico, para pressão alta, diabetes, colesterol, ajudar a prevenir trombos, né, de coagulação sanguínea. É uma planta muito boa para prevenir aí gripes e resfriados, né, para quem tem esse problema frequentemente ao longo dos anos. Mas o passo principal é esse aqui, de poder amassar. Então eu amassei o alho aqui, né? Nós temos o alho amassado aqui dentro. E esse alho amassado é que nós vamos utilizar para fazer o nosso preparado. O nosso preparado, ele é uma maceração. A maceração vai ser feito a frio, né? Eu trouxe aqui já, eu deixei um preparado para nós. Então eu preparei um dia anterior. É necessário deixar aí cerca de 10 a 12 horas para extrair o conteúdo total desse composto aqui. Mas se você quiser deixar apenas 4, 6 horas, também já extrai, né? O importante é deixar aqui o preparado macerado em contato com a água para poder fazer a extração. Depois desse processo, então, você pode fazer a preparação à noite e no outro dia cedo tomar esse conteúdo aqui do alho, né, cedo, ou você pode preparar cedo e tomar ele à noite, apenas ali um dente de alho, né, um bulbo de alho, para 150 ml de água, tá? Nada de álcool. Se você for utilizar aí no álcool, dá para utilizar também, mas não há tanta necessidade, porque a água consegue extrair bastantes componentes, que é mais voltado para a parte hidrofílica, tem certa afinidade ali com a água. Mas se você for deixar ele aí numa cachaça ou um vinho medicinal, também pode, para tomar um pequeno cálice dia a dia, tá? Todo dia. É como se fosse um cálice de vinho, né, que a gente vai tomar no dia a dia. Então eu deixei aqui, essa água já mudou, ela ficou turva, né? Em princípio ela era transparente e agora a gente percebe que ela está turva, existe uma coloração, né, aí meio amarelada dela também. E o que nós vamos fazer é justamente agora filtrar. Então aí é pegar um conteúdo que é uma xícara ou até mesmo outro copo e fazer a filtragem desse conteúdo aqui. O alho, ele tem algumas contraindicações, que é o seguinte, algumas precauções na verdade. O alho, quem tem a pressão já baixa, deve-se evitar o consumo dessa forma aqui. Quem toma medicamento, especialmente para pressão elevada, alguma losartana, atenolol, captopril, por exemplo, alguns desses medicamentos, tem que tomar cuidado se fizer esse contato aqui com o alho dessa forma, porque vai abaixar ainda mais a pressão. Em termos medicinais de plantas, né, que a farmácia verde trabalha e que existe no mercado com pesquisas científicas, o alho é, sem dúvida, a melhor planta para baixar a pressão. É a planta disparada para isso, tá? Então tem que tomar cuidado, porque ela realmente abaixa bastante a pressão arterial da pessoa. E tomar cuidado se você já utiliza algum medicamento para isso, para não ter uma hipotensão, desmaio, alguma coisa nesse sentido, e ajustar a dosagem. Ou até mesmo, né, tomar somente o alho, se o médico autorizar, e você retirar pouco a pouco os medicamentos que assim você utiliza para controlar essa pressão arterial sua. Além disso, o alho ele tem potencial de interação com anticoagulantes, como eu disse, o AS infantil, né?
o Xarelto, por exemplo, o Equilis, que são alguns medicamentos anticoagulantes, que você pode ter problema se tomar dessa forma também, né? Pode ter alguma hemorragia, né, gengival ou interna, então tem que tomar cuidado também. E o alho, ele tem uma característica muito comum, que aqui nos estúdios nós estamos sentindo, que é o cheiro, né? Até mesmo antes de cheirar o nosso conteúdo aqui, eu já estou sentindo esse aroma do alho, né, que eu amassei, que está no copo também aqui fazendo a maceração. E quando nós ingerimos o conteúdo de alho, esse alho, normalmente ele vai sair no hálito, então é o bafo mesmo, né, de alho que a gente percebe, e também pelo suor. O suor também pode exalar conteúdos ali que são respectivos do alho. Então, se isso não for um problema para você, faça o consumo regularmente no nosso dia a dia. Mas se isso for um problema, já não é tão viável a utilização, porque realmente vai sair, vai ter o hálito, né, a halitose aí de alho, e o suor também pode acontecer de ter também, tá? Então essa é uma planta bastante interessante nesse sentido. Eu vou aqui fazer o processo de filtragem, né? Com uma peneira aqui eu vou verter parte desse conteúdo. Eu quero que vocês percebam comigo, o alho aqui embaixo ele está macerado, então eu não posso, né, utilizar ele inteiro. Eu posso fazer, além do macerado, fazer um preparado também, como se fosse uma pasta de alho, um creme de alho, um patê de alho, alguma coisa, para adicionar num pão, para adicionar numa torrada, alguma coisa nesse sentido, e comer também no dia a dia, e aí sim vai estar fazendo as suas propriedades também medicinais com ação no nosso organismo. Então, eu vou verter no conteúdo aqui, eu vou verter uma quantidade, né? Esse conteúdo ele pode ser tomado aí 1, 2, 3 vezes ao dia, tá? Mas se você preferir somente uma vez ao dia também é suficiente, né, para ter as boas propriedades medicinais dessa planta, né, que é o alho sativo. E aí nós vamos degustar. O cheiro, como eu disse, bem forte, né, de alho, bem característico dessa planta mesmo, né? O alho tem um composto de enxofre, então esse cheiro aqui, tanto o alho quanto a cebola também, que são parentes, né, possuem aí bastante enxofre e gera essa característica mesmo do aroma, né, de cada uma das espécies. O gosto, ele é picante, né, no final, e ele tem um gosto realmente da planta bem característico, bem forte mesmo aqui nessa extração. Não é algo leve, né, que a gente experimenta, tá? E não pode ser feito também utilizando o processo convencional, que é a infusão, né, que é aquele preparado do chá, tipo infusão, que a gente faz a fervura da água, verte a água sobre a planta, porque nesse caso o alho ele é termossensível, ele não tem a habilidade de poder aguentar, né, o calor, e por isso ele perde as suas propriedades medicinais nesse ponto. Então nós devemos fazer esse processo aqui que é a frio realmente. Mas dá para fazer degustação, se você não for muito fã, vá devagar na degustação, né, de pouquinho em pouquinho, e não ingira o conteúdo bastante durante o dia, não. Faça apenas uma vez de ingestão, e aí a gente pode fazer a degustação no nosso dia a dia e ter as propriedades medicinais aliadas à nossa saúde, que é uma excelente planta, que tem bastante utilização mundo afora, bastantes estudos científicos comprovando aí nossos usos tradicionais, né, relacionados ao sistema respiratório, mas que tem comprovação sim para diversos usos aí, para diversas patologias também, que pode ser um auxiliar, um ajudante bastante interessante nesse processo patológico. Então a nossa planta de hoje foi o alho, espero que vocês tenham aí anotado as dicas de hoje, como preparar da melhor forma possível esse composto aqui para obter as propriedades medicinais, e espero encontrá-los no próximo programa. Aqui a Farmácia Grace faz presente, cultivando saúde.